Glória a Deus, gente, boa noite, eu sou o Michel. Glória a Deus, é muito lindo, né? Você pode celebrar Jesus por ouvir histórias como essa? Vamos glorificar, porque a gente não pode achar que isso é normal, né? Glória a Deus pela vida da Patrícia, pela manhã ela estava aqui, não sei se agora também está, mas é muito lindo poder ver uma transformação de fato, ver Deus resgatando alguém lá de algo, vivendo distante, com desafios tão grandes, e poder hoje realmente relatar essa vida transformada, essa nova jornada, a esperança sendo renovada naquilo que Jesus faz, naquilo que Ele realiza e Ele pode fazer na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Queridos, eu sou casado com a Carla, privilégio poder ser casado. Esse ano a gente está completando 25 anos de casado, gente. Olha só, coisa linda, hein? Em maio a gente vai completar, muito especial essa jornada. Essa semana ela aprontou uma arte aí, andou caindo, quebrou o pé, mas graças a Deus está bem. A gente louva pelo livramento do Senhor na vida dela. Somos pais da Carol, da Bela também, tem sido uma alegria como família servirmos ao nosso Deus. Queridos, nós estamos nesse tempo vivendo essa série chamada Restauração. E a cada semana a gente está sendo chamado para olhar para a nossa história de vida e para tudo aquilo que a gente já viveu até aqui e irmos compreendendo o que Deus tem algo profundo a realizar e a fazer ainda nas nossas vidas e através das nossas vidas. Todos nós precisamos de restauração, sem exceção, todos nós por conta do pecado, e nós precisamos ter consciência de que esse processo de restauração ele é contínuo, ele não é um momento único, mas ele é diariamente, ele vai sendo contínuo a cada dia na nossa jornada, e a cada semana a gente tem então aprendido que nós não precisamos ficar presos ao passado. Acabamos de cantar, o passado já não mais tem poder, pois eu sou uma nova criatura, eu novo sou. E nós estamos aprendendo isso. Nós podemos encontrar a verdadeira liberdade em Jesus, só Ele pode nos dar isso. E nós precisamos então tomar posse disso e realmente viver dessa forma. Na última mensagem da série, o Tércio ministrou ao nosso coração sobre 4 posturas espirituais para a nossa restauração. E hoje a gente vai focar no compromisso de viver com uma consciência limpa. E aí eu queria já te perguntar como tem sido a sua jornada nesse sentido. Se alguém hoje perguntar para você se a sua consciência está limpa diante de Deus, qual seria a sua resposta? O nosso desejo é que possamos olhar para a história e refletir como está a nossa consciência diante de Deus, entendendo o que pode nos atrapalhar de viver diariamente essa consciência limpa e como nós podemos combater aquilo que de fato nos atrapalha. Estar comprometido em viver com essa consciência limpa nos leva a um padrão mais elevado, e realmente com Jesus nós somos chamados a viver um padrão mais elevado, com uma responsabilidade muito maior do que outros que não estão tão preocupados com isso. E ao longo da vida parece ser difícil viver completamente sem algo que nos acuse a nossa consciência. Por isso a gente precisa ter ciência do que pode nos atrapalhar e como podemos lidar diante desses desafios que surgem diariamente. E o texto que eu quero ler hoje, quero partilhar aqui para que a gente possa pensar sobre esse tema. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Você vai poder acompanhar aqui pelo telão ou na sua Bíblia, fique à vontade. 2 Samuel, capítulo 11, vamos caminhar aqui pelo capítulo 11, uma parte do 12 também. E vamos, então, ver o que a palavra de Deus nos traz para essa noite. O texto fala assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel.
E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Preste atenção, Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca de Deus e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Queridos, palavra de Deus sobre a vida, um momento da vida do rei Davi, e aonde a gente vê ele comete um pecado, um adultério, e ele então arma toda uma situação a ponto de que chega na morte desse servo dele, o Urias. O texto segue, e o texto vai dizer que Joabe, então, o comandante do exército que ele havia enviado, ele envia um mensageiro para relatar ao rei aquilo que estava acontecendo na guerra. E ele instrui exatamente ao mensageiro como ele deveria falar, como ele deveria trazer a informação para o rei. E quando ele instrui, ele fala que possivelmente o rei ia perguntar: mas por que aconteceu isso? Vocês já sabiam, já tinham estratégia, por que esses soldados morreram? Então Joabe instrui ele a dizer: se ele perguntar isso, você diz: e morreu Urias, o hitita. O mensageiro então vai até o rei, relata tudo o que havia acontecido até ali, e ele já traz então no final da sua fala: e morreu Urias, o hitita. E é interessante que o rei, ele não fala nada contrário a isso quando ele recebe essa informação. Ele pegou e disse para o mensageiro que falasse para Joabe, que o encorajasse e dissesse para não ficar preocupado, porque a espada ela não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro novamente que encorajasse a Joabe. E o texto diz então: quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, quando chegou a informação, ela chorou por ele.
Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas preste atenção na última frase do capítulo, que diz assim: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O que Davi fez desagradou ao Senhor. O capítulo 12 inicia já com o Senhor enviando Natã, um profeta, para confrontar Davi. E ele então, ao chegar, ele conta uma história para Davi, sem falar nada, simplesmente começa contando essa história. Ele fala que 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão apenas uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou aquela cordeirinha, ela cresceu com eles, com seus filhos, ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para aquele homem. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar das suas próprias ovelhas e bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou a refeição para o visitante da cordeira que pertencia ao pobre. Então, nesse momento, Davi se encheu de ira contra aquele suposto homem da história e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Nessa hora, então, Natã, eu acredito que ele olha para Davi e ele fala para Davi: esse homem é você. Esse homem é você. E aí ele segue dizendo, o texto segue dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias o hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, aí aqui, Natã dá então a sentença aqui, a consequência que Deus traz sobre a vida de Davi. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, e aqui é o momento onde de fato os olhos de Davi são abertos, onde ele reconhece então o seu pecado, onde ele percebe aquilo que ele havia feito, e ele diz: pequei contra o Senhor. E Natã então imediatamente responde: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Queridos, a palavra de Deus nos traz esse exemplo, e eu gostaria que a gente pudesse pensar, olhando para esse texto, sobre 3 razões que podem me levar a viver fora de um compromisso com uma consciência limpa. E a primeira razão é estar mais comprometido comigo mesmo do que com Deus e com a sua missão. Tudo começa com Deus. Se eu não estou comprometido com Ele, nada mais fará sentido na minha vida. Nada me impedirá de fazer aquilo que eu desejo, porque dessa forma, gente, o foco vai ser sempre satisfazer aquilo que são os anseios da minha carne. Por outro lado, estar mais comprometido com Deus me faz ter uma outra perspectiva de vida, me leva a buscar aquilo que agrada a Deus e não a mim mesmo. Isso me faz então buscar um viver com a consciência limpa e não deixar que nada atrapalhe esse meu compromisso com o Senhor. Eu passo a estar comprometido com a sua vontade, com a sua palavra e com todos os seus planos. Mas quando isso por qualquer razão não é uma realidade,
nós passaremos a ver a nossa humanidade nos levando a estar mais comprometido conosco mesmo. A tendência maior será satisfazer os próprios desejos. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele viveu grandes experiências com o Senhor, grandes conquistas. Mas aqui, nesse momento, ele viveu algo onde ele parecia estar muito mais comprometido consigo mesmo do que com Deus. O texto diz que essa era a época da primavera, uma época em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi, ele resolveu ficar em Jerusalém e ficar no seu palácio. Ele escolheu ficar e não estar onde ele deveria. E foi exatamente nesse momento em que estava fora da batalha, que ele é atraído por uma mulher, e uma mulher casada, uma mulher que tinha um outro homem, e ele então usa da sua autoridade para trazer aquela mulher, para mandar que a trouxessem, para que ele se deitasse com ela. Veja que Davi, além de não estar aonde de fato ele deveria, ele comete um ato pecaminoso, primeiramente contra Deus, porque em todo o pecado que nós cometemos, nós ofendemos ao Senhor. Aqui também esse pecado afetou a vida do seu servo e da esposa dele. Davi, com essa atitude, ele revela aqui um compromisso muito maior com ele mesmo, a ponto de querer satisfazer os seus próprios desejos, custe o que custar, doa quem doer e morra quem morrer. Ele estava obstinado e nada o fez parar aquilo que ele queria fazer. O texto não relata em nenhum momento qualquer tipo de preocupação dele com aquilo que Deus queria, com aquilo que o Senhor queria que ele cumprisse como rei. Ele escolheu satisfazer a si mesmo, e isso o levou para mais distante, para mais longe daquilo que Deus queria dele. Davi era rei, queridos, e como rei ele poderia fazer quase tudo. Deus o tirou lá de uma condição de um simples pastor de ovelhas para conduzi-lo e assumir o reinado da nação. Mas Davi, ele quis ir além, ele quis mais. Ele buscou exatamente uma das poucas coisas que ele não tinha, a mulher de outro homem. E nessa questão a gente pode ver o quanto o ser humano é insaciável, o quanto é insatisfeito, cheio de desejos, de vontades. Tudo que a nossa carne quer é ser satisfeita, e isso é todo dia, nas nossas vidas. E não é apenas só nessa questão sexual, mas é em diversas outras áreas da vida. Aquilo que nós temos pode parecer suficiente em um primeiro momento, mas por vezes rapidamente isso deixa de ser assim. Eu cobiço aquilo que não é meu, aquilo que eu não consegui alcançar. Há momentos que invejamos aquilo que os outros têm e fazemos com que se torne o nosso foco, o nosso objeto de desejo, onde buscaremos aquilo com todas as nossas forças. Davi perguntou quem era aquela mulher e responderam para ele que era a mulher de Urias, um dos valentes guerreiros de Davi. E ainda assim ele deu sequência àquilo que ele desejava. Queridos, enquanto o ser humano não estiver satisfeito em Deus, comprometido com Ele, haverá sempre uma tendência humana de fazer com que a gente queira mais, e isso vai nos levar a pecar, certamente. Mas à medida que eu estou comprometido com Deus, em viver uma consciência limpa, eu vou buscar estar satisfeito naquilo que Ele me deu, naquilo que Ele tem me permitido ter e viver. Querido, como é isso na sua vida? Como tem sido em relação à sua jornada? Você se sente mais comprometido com Deus e com a sua missão? Ou o que você mais busca, o seu maior compromisso tem sido agradar a si mesmo, satisfazer as suas próprias vontades? Os seus pensamentos e as suas ações comunicam o quê? Diariamente nós estamos diante de situações, de decisões que precisam nos fazer parar e pensar: o que Deus quer de mim? Certamente Davi não parou para pensar naquele momento o que Deus queria dele ali.
Mas por isso eu e você precisamos fazer essa pergunta constantemente. Davi era um homem que ele conhecia Deus, conhecia os seus decretos, ele obedeceu em boa parte da sua vida, dos seus dias, mas naquele momento ele deixou de lado o seu compromisso e ele cedeu à tentação. Ele se deixou levar. Isso me lembra que cada vez mais eu e você precisamos de um relacionamento diário de intimidade com o Senhor, de mais profundidade com Ele, porque qualquer descuido pode nos fazer perder o foco. Estar comprometido com Deus é primeiramente dar o passo de entrega, de rendição total da nossa vida a Ele. Até porque não faz sentido renunciar a mim mesmo quando eu não tenho um compromisso de vida e de coração com Jesus. Eu preciso decidir quem está no controle, se sou eu ou é o Senhor. Porque ter um compromisso, uma consciência limpa, sem o compromisso com Deus, pode parecer algo sem sentido. Se eu controlo as coisas, se torna um compromisso apenas comigo mesmo, e só isso não me mantém longe de pecar. O apóstolo Paulo, quando ele está fazendo a defesa dele diante do Sinédrio, ele fala que ele vivia com a consciência limpa diante de Deus, e essa precisa ser também a maneira de nós vivermos. Precisamos estar mais comprometidos com o Senhor do que com nós mesmos. Isso fará toda a diferença na nossa vida e vai gerar impacto também à nossa volta, nos nossos relacionamentos. Porque se o meu compromisso conjugal, o meu compromisso familiar ou lá no trabalho, ele não estiver firmado nesse compromisso com Deus em primeiro lugar, ele pode facilmente ser quebrado, queridos. Eu lembro que quando eu era representante comercial, viajava bastante, durante toda a semana, ficava em hotéis, em várias cidades. Depois posso te contar um pouquinho os detalhes dos hotéis que ficava, mas eram hotéis muito ruins, porque era um tempo muito difícil. Mas era algo onde eu saía para aquela semana, em várias cidades, em vários hotéis, e a Carla ficava sozinha em casa. E isso era extremamente desafiador, porque ela estava lá sozinha, eu sozinho em outro lugar, e nós tínhamos um compromisso entre nós. Mas o que nós conversamos é que esse compromisso nosso não poderia ser só entre nós dois. O nosso compromisso primeiramente precisava ser com Deus. Nós conversávamos sobre isso, porque só o nosso compromisso com Ele e a fidelidade nossa ao Senhor é o que nos manteria fiéis um ao outro. Em momentos em que isso foi diferente, nós tivemos problema. Eu tive problema em áreas de pecado, nesse sentido também. Por isso nós precisamos estar atentos o tempo todo, nosso compromisso precisa ser com Deus. A gente precisa estar firmado com Ele. Assim tem sido a nossa jornada. A gente segue clamando a Deus diariamente para que Ele nos sustente, nos livre de cair diante de todo tipo de tentação. Não falo exclusivamente de traição com uma outra pessoa, mas de tudo aquilo que pode nos fazer tropeçar. No meu caso, pensamentos impuros, pornografia, masturbação, coisas que realmente trouxeram grandes prejuízos. E nós precisamos então, nós conversamos sobre isso, que o nosso compromisso precisava estar cada vez mais firmados diante do Senhor. E só assim nós conseguimos vencer e temos vencido um dia de cada vez na dependência dEle. Queridos, Satanás, ele segue nos tentando, todos nós precisamos estar atentos. Nós somos seres humanos e a Bíblia nos alerta que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Por isso, o principal é estarmos comprometidos com Deus. Perceba que tudo começa nesse relacionamento na vertical entre eu e o Senhor, e certamente isso vai refletir na horizontal, na vida do cônjuge, da família, dos amigos, enfim, de todos aqueles que estão à nossa volta. À medida que eu vivo com a consciência limpa diante de Deus, as pessoas à minha volta passam a ter maior confiança em mim, porque eu não tenho nada para esconder. Eu posso viver de forma tranquila e transparente.
O meu celular pode ficar ali aberto, sem senha, porque eu tenho vivido com uma consciência limpa diante de Deus. É assim que nós precisamos viver. Por isso não esqueça, querido, que tudo começa com Ele, lá na presença dEle, no meu compromisso diante dEle. Gálatas capítulo 5, verso 17 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O versículo 24 diz que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deuteronômio 6 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Para termos uma consciência limpa, nós precisamos negar a nós mesmos, renunciar aos nossos desejos e vontades e viver em intimidade com Jesus. Querido, se o seu compromisso tem sido muito maior com você mesmo do que com o Senhor, eu quero te dizer, renda-se hoje mesmo diante dEle. Mude essa realidade. A segunda razão que pode me levar a viver fora de um compromisso, de uma consciência limpa, é o peso da culpa pelo pecado. Após o pecado consumado, alguns sentimentos vêm sobre nós e um deles é a culpa. A culpa pelo nosso pecado traz peso e isso pode nos distanciar do compromisso com uma consciência limpa. À medida que nós cometemos pecado, muitas vezes a culpa pode nos levar a cometer outros atos. Ela nos torna inseguros e isso faz com que possamos manipular as situações, ir ajeitando as coisas, ou sendo extremamente generosos, ou por vezes cheios de ira, de ódio, enfim. E sabe que um exemplo dessa questão da generosidade pela culpa pode ser algo dentro da nossa própria família em relação dos pais com os seus filhos. Hoje nós vemos muitos pais que não dão atenção para os seus filhos e se sentem culpados por isso, porque não participam da vida dos filhos e acabam querendo compensar isso com presentes, com eletrônicos, por vezes com coisas caras que chamam a atenção deles e que geram uma sensação muitas vezes de amor do pai e da mãe. E por vezes motivados por essa culpa passam a não exercer o seu papel de pais. Aceitam que aquilo que os filhos exigem e não se sentem à vontade para educá-los ou dar limites para eles. Mas nós sabemos que o que os nossos filhos precisam é da presença dos pais, é do carinho, do afeto, da atenção. E esse sentimento de culpa nessa área, isso pode ser mudado, pode ser resolvido, mas vai exigir renúncias. Queridos, a culpa prejudica os nossos relacionamentos. A culpa pode criar barreiras emocionais e impedir conexões saudáveis. Pelo texto, Davi tentou manipular a situação. A gente viu que imediatamente após o seu pecado, ele soube que a mulher estava grávida, e diante disso ele manda chamar o marido dela que estava lá na guerra. E quando ele chega, ele manda o cara ir para casa descansar. Aqui a gente pode ver claramente que tinha uma outra intenção por trás disso, por trás dessa ação. Ele estava manipulando para que o homem fosse para casa e pudesse ter relações com a sua mulher. Mas como não surtiu o resultado desejado para encobrir o seu pecado, ele ainda convidou aquele homem para comer e beber até que ele se embriagar, e ainda assim ele não foi para casa. Queridos, um pecado sem arrependimento, onde a culpa pesa, pode nos levar a cometer outros atos pecaminosos. Nessa história nós vemos o engano, a hipocrisia, a mentira, a traição, o homicídio, além de envolver ainda outras pessoas nessa conspiração. A culpa pesa, ela traz sobre nós um fardo difícil de suportar, se em algum momento nós não a abandonarmos. Aqueles que não conseguem abandonar, chegam a níveis críticos de depressão, de ansiedade e acabam perdendo muitas vezes o sentido das suas vidas, tamanho o peso daquilo que estão carregando.
A culpa destrói vidas e relacionamentos. A culpa mata os sonhos e mata os planos, e pode levar as pessoas a um buraco profundo, difícil de sair. Nós precisamos entender espiritualmente que Satanás, que é o tentador, ele vai tentar de todas as formas nos distrair, nos fazer pecar, e após o pecado consumado, ele será aquele que irá nos acusar e trará à tona a culpa do pecado. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. O desejo dele é que as pessoas se afundem na culpa, que se distanciem umas das outras, que os relacionamentos familiares e conjugais terminem, sejam quebrados, e que tudo isso leve as pessoas para mais longe de Deus. Ele tentará fazer com que você viva preso ao passado, com a sensação de que você nunca mais poderá viver livre novamente. Mas eu quero te dizer algo muito especial. Quero te dar uma notícia muito maravilhosa. E o que eu quero te dizer é que não há mais razão para que você viva prisioneiro da culpa. Jesus veio para nos dar vida abundante. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode celebrar isso, você pode se alegrar por isso. Nós não precisamos mais viver condenados pela culpa. É fato que todos nós pecamos, e a Bíblia nos lembra isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso todos nós precisamos da salvação que só encontramos em Jesus. Quando a gente assume o compromisso de entrega da nossa vida a Jesus, a garantia que nós temos é que da cruz Ele levou sobre Ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não há mais condenação. Se você tem um compromisso com Jesus, se você reconhece a si mesmo como pecador e necessitado da salvação que encontramos nele, você pode viver de forma livre. E se há algo ainda hoje que te prende, se há algo que você ainda não confessou, você pode fazer isso hoje mesmo. Você não precisa mais viver preso, carregando um peso que Jesus já carregou na cruz por mim e por você. Você precisa apenas se arrepender e confessar o seu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de todo o pecado. Perceba que quando Davi, ele então cai em si, os seus olhos são abertos e ele reconhece, dizendo: eu pequei contra o Senhor. E naquele mesmo momento Natan fala: Deus já o perdoou e você não vai morrer mais. Queridos, a graça está disponível para todos nós. O perdão, ele é instantâneo. A partir do momento que eu reconheço o meu pecado, que eu me arrependo, eu confesso, eu recebo o perdão de Deus. É claro que é importante lembrarmos que o perdão, ele não nos isenta da consequência pelo pecado. A gente viu pela história, Davi viveu uma consciência pesadíssima dentro da sua própria família que tinha a ver com o seu pecado. Deus não o livrou disso, mas ele já não se sentia culpado. Ele de fato recebeu o perdão. Sabe, queridos, isso era extremamente difícil para mim. Eu fui criado em um lar de discípulos de Jesus, aprendi muito cedo as questões de certo e errado. Para a glória de Deus, eu fui poupado de muitas coisas pesadas e pude viver muito dentro daquilo que a palavra de Deus ensina. Por isso, entender a graça era muito desafiador na minha vida. Para mim, tudo tinha a ver com o mérito. Se eu fui cuidadoso, não preciso arcar com consequência. Mas quem fez algo tem que pagar, tem que sofrer. Isso é o certo. Não há como simplesmente ser perdoado, e era isso. Parece muito simplista. Se fez,
precisa sofrer por aquilo, precisa sentir o que fez alguém sentir. Mas depois de bons anos de jornada com Jesus, eu comecei então a entender a graça. Compreendi que independente do que alguém cometa, o perdão e a graça de Deus estão disponíveis para ela. Se ela se arrepender e confessar o seu pecado, está disponível para ela. Eu aprendi o que eu já sabia, mas não queria pensar daquela forma, de que Jesus morreu na cruz por todos os pecadores e pelos seus pecados. Não há nenhum sacrifício que seja necessário. O sacrifício de Jesus é único, é suficiente. Hoje, quando Deus nos olha, Ele não vê o nosso pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus vertido naquela cruz para nos libertar. A cruz nos tornou justos diante de Deus, e isso é maravilhoso. O meu pensamento era que eu vivi direitinho, deveria ter algo diferente, mas o que eu não percebia é o que Romanos capítulo 3, 23 fala, que todos pecaram, ou seja, não há nenhum justo, todos precisavam de salvação. A diferença é que eu não enxergava meus pecados muitas vezes. Por isso eu sou tão necessitado como aquele que cometeu tantos outros pecados, que por vezes tem uma lista, pode ter uma lista muito maior, mas isso não importa. Quando nós nos arrependemos, a cruz nos iguala, ela nos torna justos diante de Deus. Se você tem carregado, querido, o peso da culpa sobre você, entregue isso ao Senhor. Você não precisa mais carregar isso nos seus ombros. Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6 diz: Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz que Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ele cancelou toda a dívida, nada mais está sobre nós. Querido, você não precisa se cobrar mais, você não precisa mais ficar jogando um peso sobre si mesmo. E a gente vê o próprio Davi lá no Salmo 32, ele falando, perceba que alguém que foi perdoado, ele então, nesse contexto ali do Salmo 32, ele relata como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É alguém que de fato entendeu que recebeu o perdão, recebeu a graça de Deus diante do seu pecado, das suas transgressões. Queridos, diante de tudo isso que vemos, se até aqui você tem vivido ainda prisioneiro por causa da culpa, é tempo de você abandoná-la. Arrependa-se genuinamente do seu pecado, receba o perdão de Deus e desfrute da graça dele sobre a sua vida. Porque eu e você merecíamos o castigo, merecíamos a morte eterna, mas o Senhor escolheu derramar a sua graça sobre a minha e sobre a sua vida. A terceira razão que pode nos tirar do compromisso de uma consciência limpa é o medo de ser descoberto. Uma das formas de se manter preso ao pecado e distante desse compromisso de uma consciência limpa é o medo. Diante do pecado ainda não confessado, o medo de ser descoberto, de ter que lidar com as consequências, e muitas vezes elas são pesadas, são grandes, é algo que pode conduzir a pessoa a ações que desconsideram totalmente a questão de uma consciência limpa diante do Senhor. Muitas vezes na tentativa de encobrir aquilo que foi feito, para que não se enfrente alguns tipos de consequências,
o ser humano acaba cometendo uma série de outros pecados. E olhando para esse momento da história de Davi, eu penso que após o seu pecado, algum tipo de medo possa ter vindo sobre ele, medo de ser descoberto, da consequência que isso poderia causar no seu reinado ou a sua imagem. A lei da época para adultério era de pena de morte, mas Davi, de certa forma, resolveu isso, usando do poder que tinha, mandando que colocassem o marido daquela mulher para ser morto em uma batalha. O que perante o povo não trouxe nenhuma responsabilidade para Davi, além de lhe dar a possibilidade de tomar aquela mulher para si. Ele tentou de todo jeito fazer com que aquele homem voltasse para casa, tivesse relações com a sua esposa e tudo estaria resolvido, tudo certo aos olhos dele. Mas aquele homem tinha um compromisso assumido e ele agiu completamente diferente do rei. Ele disse: a arca do Senhor e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. A arca do Senhor, a presença do Senhor estava lá. E esse homem tinha assumido um compromisso. Mas Davi estava em outro lugar e cometendo pecados contra o Senhor. Diante disso, Davi decide pôr um fim a essa situação, para que o seu pecado não fosse descoberto. Ele manda um recado pelo próprio homem, pelo próprio Urias, para que Joabe o colocasse em posição para ser morto. Literalmente é o medo da descoberta sendo resolvido com uma morte encomendada. Queridos, o medo pode ser um sintoma de uma consciência culpada. Quando uma pessoa vive em pecado, pode sentir medo das consequências, mesmo que ninguém a esteja perseguindo. Quando eu não vivo com a consciência limpa diante de Deus, parece que a todo momento eu serei descoberto e terei sérias consequências. O medo é algo constante, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu não sei se você já cometeu algum pecado em que tenha ficado um tempo sem confessar. Eu já fiz isso e a sensação do medo da descoberta, ele é terrível. Parece que você não descansa nunca. Você tem que estar sempre atento, sempre ligado, a preocupação é constante. E a gente sabe que o medo, ele é algo que já caminha junto com o pecado desde o princípio. A gente pode ver que lá no primeiro momento, quando o homem pecou, ele já teve medo de Deus. Adão e Eva, eles se esconderam de Deus porque estavam com medo. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. O pecado rompeu a comunhão do homem com o seu Criador e gerou medo da justiça de Deus. E a pergunta que eu trago hoje, querido, há algo causando medo em você? Há algum pecado não confessado que tem te gerado medo, preocupação de ser descoberto? Talvez você esteja vivendo prisioneiro disso, cometendo muitos outros atos pecaminosos, ou não, mas cometendo alguns atos, mas tudo em função do medo que você sente de ser descoberto o seu pecado. E uma coisa que eu preciso te dizer hoje, que isso não vai mudar, enquanto você não se arrepender, enquanto você não se humilhar, e enquanto você não denunciar o seu pecado. Sem isso, o medo vai continuar dominando a sua vida. Mas aí talvez você pense: e a consequência? A consequência, ela faz parte do pecado. Mas o medo de enfrentá-la não nos permitirá experimentar o amor e o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Por outro lado, se hoje eu e você decidirmos viver com uma consciência limpa, certamente esse medo não fará parte da nossa história daqui para frente.
Mas o que fazer para superar o medo causado pelo pecado já cometido? E a resposta é essa: a melhor maneira de vencer o medo relacionado ao pecado é a confissão e a confiança no amor de Deus por nós. Queridos, Ele nos ama, Ele não nos abandona, independente daquilo que a gente fez, independente do que nós tenhamos cometido. O Senhor não nos abandona. O Salmo 32 que lemos no versículo 5, ele diz, Davi fala: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Provérbios 28:3 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Glória a Deus. Quando nós não confessamos por causa do medo, nós não vamos prosperar. Mas se nós agirmos diferente, nós vamos encontrar essa misericórdia do Senhor. Por isso, queridos, eu quero te encorajar hoje. Não fique com seus pecados guardados. Não tenha pecados de estimação que você carrega com você durante toda a sua vida. Busque ajuda. Você pode ser ajudado nessa jornada. Peça a Deus pessoas que possam te auxiliar na forma como fazer. Que Deus te mostre como fazer e o tempo certo para fazer isso. Não ande sozinho. Você tem uma igreja toda para te ajudar. Você tem uma equipe pastoral, você tem uma equipe de liderança na igreja que pode te apoiar nessa jornada. Mas não fique sozinho. Não viva preso ao seu passado. Não deixe o medo te escravizar. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo só pode ser superado pelo amor de Deus. Quem vive em Cristo não precisa temer o juízo. Quando eu tenho convicção do amor de Deus por mim, nada pode me fazer ter medo, ainda que as consequências do meu pecado sejam difíceis. Eu preciso crer que o amor de Deus por mim é o que vai me sustentar, é o que vai me fazer superar os desafios, assim como Davi superou. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele já demonstrou o seu amor por nós antes de entregarmos a nossa vida para Ele. Por isso, querido, não tenha medo, tenha fé naquilo que Jesus pode fazer na sua vida, na sua história. E eu quero já concluindo, te dizer, porque eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu acredito que se você não tem conseguido desfrutar dessa consciência limpa, os seus dias têm sido pesados e desgastantes. Isso é fato. Se você está mais comprometido com você mesmo do que com Deus, se está carregando o peso da culpa ou vive prisioneiro do medo, possivelmente você esteja cansado de lidar com tudo à sua volta. Mas eu quero te dizer que tudo pode mudar hoje. Hoje. Aqui nesse lugar, porque a presença de Jesus está nesse lugar, e há um convite de Jesus, para que você confie nele, para que você deixe ele te conduzir, ele guiar a tua vida, e você poder viver de uma forma mais leve. A cruz de Cristo nos dá essa possibilidade, e o que Jesus nos diz, está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Queridos, esse é o convite de Jesus para cada um de nós nessa noite. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos sustentar. Chega de ficarmos andando e lutando sozinhos, nos cansando, nos desgastando e ainda assim não encontrando a solução. Por isso,
eu quero te dizer, coloca tudo diante dele. Lança tudo. Não fica com mais nada. Busque estar comprometido com a sua consciência limpa diante dele e, consequentemente, diante dos homens. Queridos, você pode ficar de pé? Tudo passa por um compromisso maior com Deus. Tudo passa pelo nosso relacionamento com Ele. É só Ele que pode tirar toda a culpa do nosso pecado. Só Ele pode arrancar esse medo que está sobre nós. Por isso eu quero hoje dar uma oportunidade para, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, se você ainda não fez esse movimento da entrega do seu coração, se você ainda não fez uma oração dizendo: Deus, eu quero te entregar a minha vida, eu quero viver contigo e eu quero que tu então me carregue, me conduza e me ajude a viver dessa forma leve, porque não é assim que eu tenho vivido. E eu quero orar nesse momento. Eu quero convidar você que quer fazer essa oração de entrega da sua vida, do seu coração. Se você ainda não viveu isso, certamente o Senhor Jesus tem algo profundo para a sua vida. E eu quero te convidar a repetir comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te entrego a minha vida e o meu coração. Eu preciso de uma nova vida. Eu preciso de algo novo nos meus dias. Por isso, Jesus, a Bíblia fala que o Senhor leva a nossa culpa, que o Senhor tira o nosso medo. E por isso hoje, eu quero entregar a minha vida e pedir que o Senhor faça isso sobre mim. Eu quero poder viver dias melhores. Eu quero viver de uma forma leve. Eu quero poder voltar a viver de forma tranquila. Por isso, toma a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há alguém que fez essa oração pela primeira vez? Há alguém que fez essa oração de entrega? Amém. Glória a Deus pela sua vida, querido. Há mais alguém? Há mais alguém? Glória a Deus, celebre ao Senhor. Há mais alguém? Eu quero te convidar, você que levantou a mão, para vir aqui. Eu quero te dar um abraço, eu quero orar contigo. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Aleluia. Me lembra teu nome, a gente já conversou. Leandro, glória a Deus pela tua vida, tua decisão, querido. Amém. Amém, glória a Deus. Fica aqui, fica aqui. Deixa eu dar um abraço nesses manos. Lembra teu nome também? John, glória a Deus. Paulo, glória a Deus pela tua vida, pela tua decisão hoje. Queridos, vocês estão tomando a melhor decisão da nossa vida. Jesus quer, de fato, caminhar junto com vocês, conduzir vocês para uma jornada linda. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Como é que é o seu nome? Maria Eduarda. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu quero pedir, igreja, estende a mão para cá. Nós queremos clamar a bênção do Senhor sobre essas pessoas, homens e mulheres que agora são do Senhor Jesus e que vão poder experimentar algo novo. Deus, nós te louvamos. Obrigado pela vida de cada um desses queridos aqui que hoje tomam uma decisão diante de ti, Deus. Obrigado porque hoje eles rendem as suas vidas ao Senhor, para que o Senhor os conduza, para que o Senhor dirija as suas vidas, para que o Senhor os ajude a tomar a decisão certa, a fazer as escolhas certas. Pai, eu peço que hoje o Senhor tire deles todo o peso da culpa, todo o medo que porventura possam estar carregando nas suas vidas, e que o Senhor os ajude a viver algo novo, assim como o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Pai, faz sobre esses nossos queridos irmãos agora, filhos do Senhor, que o Senhor abençoe as suas vidas, as suas famílias, Deus. Nós consagramos a vida deles ao Senhor e te agradecemos, porque hoje o Senhor está os salvando, o Senhor está os transformando e os libertando para viver uma nova jornada contigo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Eu quero convidar vocês a olhar para trás agora, e vocês vão ver essa grande família. Essa é a família de Deus, que recebe vocês com muita alegria, com um grande privilégio. E nós queremos agora pedir que vocês vão ali naquela sala, eles vão entregar um presentinho para vocês, e também fazer uma oração pela vida de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja, eu quero também ainda desafiar você que já tem uma jornada com Jesus. Nós vimos a história de alguém que conhecia o Senhor, conhecia os seus decretos, tinha vivido experiências com Deus, mas por um momento se perdeu e cedeu à tentação. Eu quero hoje poder orar. Juntos a gente possa orar pelas nossas vidas, para que o Senhor nos conduza, que a gente possa se perceber se o nosso olhar tem sido muito mais para nós. Se você hoje percebe que tem estado comprometido muito mais consigo mesmo do que com o Senhor e com a missão dele, eu quero te convidar para nós orarmos juntos aqui. Ou também, se você tem ao longo da sua jornada carregado o peso da culpa por causa de um pecado, seja recente, seja passado, se você tem vivido com medo, eu creio que Jesus pode hoje fazer um grande milagre. Ele pode nos libertar de tudo isso. Jesus já levou naquela cruz toda a culpa, todo o medo. Por isso, eu quero te convidar para que juntos nós possamos nos humilhar diante do Senhor. Se Deus falou contigo de alguma forma, você pode vir aqui para frente e nós vamos orar junto. Enquanto a música toca, você pode fazer esse movimento de rendição, de entrega, de confiança de que Deus vai fazer algo profundo, diferente e transformar a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça que nos alcançou, Pai. Apesar de tão falhos, pecadores, necessitados de Ti, o Senhor olha para nós. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz,
que levou toda a nossa culpa pelo pecado, que leva todo o medo e tudo aquilo que nos impede de viver hoje com uma consciência limpa diante do Senhor. Por isso, Pai, agora nós clamamos a Ti, pedimos, nos ajuda. Queremos viver dessa forma diariamente, queremos viver com o nosso coração rendido diante de Ti, com uma intimidade profunda. E agora eu clamo pela vida dos meus irmãos que estão aqui à frente. Deus, que o Senhor os abençoe. O Senhor conhece a história de cada um deles, o Senhor sabe o que cada um viveu ou o que tem vivido, e eu creio que Tu és o Deus que pode mudar a história hoje. Oh Deus, que eles possam tomar posse daquilo que o Senhor já fez, e não mais carregar nenhum tipo de culpa sobre si, mas viver em intimidade, em profundidade, em rendição diante do Senhor. Pai, nós Te louvamos e nós consagramos as nossas vidas diante de Ti, e queremos sair daqui renovados na nossa esperança, na confiança daquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor vai à nossa frente, vai nos conduzindo, vai indicando os nossos passos, vai nos conduzindo nas nossas decisões, nas escolhas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante de Ti, nós Te agradecemos e nós Te celebramos, Deus. Nós louvamos o Teu nome, porque Tu és bom, Tu és fiel, Tu és um Deus amoroso. Aleluia, glória a Deus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, meu Salvador.